Olá! Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro. Estamos chegando aí no finalzinho do ano já. Natal às portas. E, como todo final de ano, é hora de fazer um balanço. Hoje eu e o Rodrigo Lima vamos falar um pouco dos vereadores, né, do desempenho da Câmara de Rio Preto neste ano de 2017, início de legislatura, né? Os vereadores foram eleitos em outubro e a coisa já começou disputada, né, Rodrigo? Mesmo antes deles assumirem, houve uma discussão ali, uma disputa para quem seria o presidente da Câmara. E o Edinho acabou tendo a sua primeira vitória, logo em 1º de janeiro, com a eleição de Jean Charles. Coronel Jean Charles foi eleito por unanimidade, né, 17 votos, do partido do prefeito, do PMDB, e o Paulera ali, que era quem também estava afim do posto, ele que já havia sido presidente, acabou na última hora desistindo da disputa, né, Rodrigo? Boa tarde a você, Rogério, boa tarde aos amigos internautas. Foi unanimidade, a gente lembra no começo do ano, porque a chapa do outro lado não se viabilizou. Porque na Câmara, geralmente, na mesa diretora, a gente tem muita surpresa quando se trata de disputa ali pelo poder. Porque o presidente da Câmara ele tem algumas benesses, né? Com mais 3 assessores, os vereadores têm 3 assessores cada um. O presidente da Câmara tem 6. E alguns outros benefícios, como uma cota maior, por exemplo, do Xerox, e algumas outras, a questão de comandar as sessões da Câmara, de organizar a ordem do dia, o que vai ser votado durante as sessões. Quer dizer, é fundamental para o prefeito ter um presidente da Câmara aliado, não é? Até para a celeridade dos projetos, ou vice-versa, né? Ou o contrário, quando ele não quer que alguma coisa ande, que um projeto ande, que vai prejudicar o executivo, o presidente ele é que determina esse ritmo da Câmara. Então é importante que o prefeito tenha um presidente do seu lado. Se bem que, se o Paulera tivesse sido eleito também, o Paulera, apesar de ter disputado a eleição do outro lado, né, ele ensaiou que apoiaria o Edinho, na última hora fechou com o grupo do ex-prefeito Valdomiro Lopes. O Paulera tem o DNA governista, né? Ele logo se comporia ali com o Edinho sem maiores problemas. De qualquer modo, apesar dessa aparente união, né, em 1º de janeiro, em que todos os vereadores votaram no Jean Charles, a Câmara, isso encobriu uma divisão que houve e ainda há na Câmara, né? Quer dizer, o grupo de vereadores que se elegeu naquele grupo de partidos do lado do ex-prefeito, acabou, na sequência, criando um grupo de oposição ao prefeito chamado G9. Né? O G9 ele se consolidou na Câmara, ele provocou algumas derrotas significativas, mas pontuais, ao prefeito Edinho Araújo, mas em seguida entrou aí em campo, de fato, o secretário de governo Jair Moretti, que nos bastidores é conhecido como encantador de vereadores, tomou as rédeas da situação e consegue fechar o ano aí com uma certa tranquilidade. Tanto que na sua coluna hoje do Diário, o Jair Moretti gastou quase R$1.000 aí para entregar um mimo para os vereadores. Ele entregou ontem um panetone trufado, um panetone de luxo. Não um panetone qualquer não, é um panetone que é um presente, na verdade, para os vereadores, com um cartão. Na sua coluna a gente trouxe hoje esse cartão em que o Jair Moretti agradece o apoio dos vereadores em 2017. Mas nem tudo foi flores na entrega desse mimo. Por exemplo, durante a sessão de ontem, a última do ano, o Gerson Furquim me procurou, a gente conversando ali num cafezinho, ele disse que enxotou do seu gabinete os emissários no caso do Jair Moretti, porque o Edinho Araújo disse que não tem nada a ver com essa história. E foi um momento ali, uma troca de gentilezas entre o secretário de governo e os próprios vereadores. Aliás, dos 17 vereadores, embora o prefeito tenha problema aqui e ali
com um ou com o outro, como está tendo agora com o Jorge Menezes, que está irritado com o governo. Mas o único vereador que não fez parte, não faz parte, não conversa com o governo é o Gerson Furquim, né? Ele é hoje um caso sui generis da Câmara, né? Porque o Jorge pode estar insatisfeito hoje, mas lá atrás já apoiou, né? Inclusive esteve na campanha junto com o Edinho. Agora o Gerson não, o Gerson esteve do outro lado e nesses 12 meses ele não abriu o diálogo com o governo, né? O Gerson Furquim, a gente até já publicou alguns meses atrás que ele iria se isolar na Câmara e isso se consolidou. O Gerson hoje é um vereador que ele vai para o confronto com o governo no plenário praticamente sozinho. É um exército de um homem só. Ele tentou, por exemplo, barrar algumas votações, como o próprio Plano Municipal de Saneamento Básico, levantando algumas questões ali do regimento interno, colocando a votação subjúdice, digamos assim, porque ele falou que essa votação, por exemplo, desse projeto, os vereadores e a Câmara pode ter problemas futuros e o vereador se posiciona contra o governo nesse final de ano. E ele é aquilo, ele fala que ele não vai voltar na sua posição e ao contrário dos colegas, ele vai marchar aí contra o prefeito Edinho Araújo. Parece que essa insatisfação, né? Esse ressentimento, eu diria, que o Furquim tem com o Edinho, ela vem daquela eleição da Câmara, né? Quando ele era candidato e tentou se eleger presidente contra o governo, né? Contra a vontade do governo, que articulou ali, conseguiu desagregar o grupo de vereadores que estava com ele, né? E acabou elegendo o Piacente, se não me engano, né? Ali foi até a votação histórica na Câmara, que tinha o vereador Nilson Silva, que é uma foto histórica que o Diário publicou na época, que o Gerson enfileirou todos os vereadores que o apoiavam ali na... Que lhe daria a vitória. Que daria a vitória. E o único diferente, o voto que seria decisivo, era o Nilson Silva, que ele estava de sapato amarelo, sapato bege, e todos os outros preto. Então foi o voto que o vira-casaca que deu a vitória na época para o candidato do governo. E o Furquim nunca assimilou aquilo, né? Fica a mágoa, né, Rogério? Porque a gente sabe que a eleição da mesa diretora, você vai para o plenário para votação, com a eleição ganha, e em 2 minutos você perde a eleição, sem muita explicação. Porque o que acontece nos bastidores, muitas vezes a gente não tem acesso, né? O que é conversado, os conchavos que são feitos, fica no subterrâneo da Câmara. O fato Rodrigo, voltando para o presente, é que, de modo geral, a Câmara, os vereadores, foram muito bons para o Edinho, né? Que aprovou a maioria de seus projetos, né? Sem muitas dificuldades. Uma ou outra derrota pontual, principalmente no início do governo, quando esse G9 estava atuando, mas de lá para cá, ele tem aprovado agora mesmo, aprovou 3 projetos. O pacote aí, de Natal, né? Em regime de urgência, foi um passeio na Câmara, né, tal. Mas os vereadores foram bons para o prefeito. Foram bons para a cidade? Você acha que dá para avaliar isso? Olha, quem assiste às sessões da Câmara tem a impressão assim que às vezes os vereadores poderiam elevar a qualidade do debate, né? O que a gente pode verificar que essa questão do governo, dos vereadores darem o apoio ao prefeito Edinho Araújo, por um lado é bom para o governo, mas por outro lado, alguns projetos que mereceriam ali um debate de maior qualidade, com a realização de audiências públicas, com a realização até de reuniões das próprias comissões permanentes, acabam ficando aí em segundo plano. Nós tivemos alguns assuntos aí na casa que mereceriam maior atenção por parte dos parlamentares, que acabam sendo votados aí no afogadilho, o que a gente chama de votação em urgência, quando os projetos vão para casa para serem votados em uma única sessão, a sua legalidade, o seu mérito, e os vereadores muitas vezes votam ali sem nem ter lido o projeto.
sabe? O próprio Jorge o que Menezes chama, disse isso recentemente. O Jorge tem feito muitas críticas em relação a isso. E o que chama a atenção também durante as sessões é o celular. Esse ano, os vereadores, a gente pode verificar ali que uma pessoa vai na Câmara para fazer um discurso, tratar de um problema em relação a algum tema da cidade, grande parte dos vereadores fica no celular durante esse período aí, ou no WhatsApp, ou recebendo telefonemas até de integrantes do próprio governo, ou de terceiros, né? O que é lamentável. A postura de alguns vereadores... falta de educação, né? A postura de alguns vereadores ali me chama a atenção, que ainda dá tempo para mudar. E há um grupo ainda também de alguns novatos que ainda se mostram deslumbrados com a eleição de vereador. A gente já passou aí quase um ano que eles estão no cargo, mas tem vereador ainda que, olha, eu ainda preciso aprender como é que eu vou atuar na Câmara, né? Mostrando até, de certa forma, timidez em se expressar até no microfone. A gente vê poucos vereadores ali que dominam essa questão de ir para o debate, e é por isso também que a gente acha que daria para melhorar muita coisa. Até a gente pergunta aqui para os nossos amigos internautas aqui, qual a nota que eles dariam para a Câmara, para os vereadores, né? É uma pergunta até de certa forma subjetiva, porque cada um tem seu ponto de vista. Sem dúvida. Mas há muito que melhorar. Agora, uma coisa que eu acho que melhorou, sobretudo porque a gestão anterior, né, a influência maléfica que o executivo exercia sobre o legislativo, nesse sentido, era muito grande, né? A gente voltou a ver secretários na Câmara dando explicações sobre seus atos, né? Os secretários voltaram a ser convocados para quando tem algum problema, alguma questão... Quer dizer, esse foi um dos pontos positivos. Isso é um ponto positivo, né? O Apóstolo esteve lá, sim. O Eleusis esteve lá, o próprio Aldenes Morim esteve lá. Quer dizer, isso é democrático, isso é transparência, e a Câmara está retomando esse papel. E aí a gente tem que tem que fazer um ponto positivo aí para o prefeito Edinho Araújo, que não manobra no sentido de impedir que seus secretários vão prestar contas da Câmara. Porque o Edinho, no discurso, quando ele assumiu, se falou muito em transparência. A gente percebe que também, quando a gente pede algumas informações, às vezes elas demoram um pouco, mas elas chegam. Às vezes não completas, mas elas chegam. E aí o que acontece? A gente pode verificar também a instalação de algumas comissões parlamentares de inquérito, né, contra o ex-prefeito Valdomiro Lopes. A gente pode perceber que tivemos investigações pesadas aí. Foi outro ponto positivo da Câmara. Bom que se ressalte. Quer dizer, a Câmara chegou com sede de bola. Como no governo passado, o Valdomiro exercia o seu poder com mão de ferro, impedindo, por meio de sua base aliada na Câmara, a abertura de comissões, não só de CPIs, mas até mesmo de SEVs, que são que é uma comissão especial de vereador, que é uma coisa simples, que deveria ser tratada com naturalidade pelo governo, mas que até isso havia uma pressão do governo para que a Câmara não abrisse. Agora, esse ano já começou com 3 CPIs para investigar coisas que deveriam ter sido investigadas durante a gestão do ex-prefeito Valdomiro. Foi a CPI do auxílio atleta, um escândalo, a CPI das obras anti-enchente, que acabou não virando nada, né, pouco efetiva, e a CPI do lixo, né, que fiscalizou aí, que investigou o contrato do lixo. A questão dos corredores de ônibus. Houve outro. Eu digo essas 3 porque eram questões represadas da gestão passada, que a tentativa da oposição, então, era abrir essas CPIs durante o governo do Valdomiro, e ele não deixou. Ele manobrou lá com sua base aliada e não deixou. Com a troca de governo, esses vereadores que faziam a oposição, alguns deles hoje na base aliada do prefeito, conseguiram abrir essas investigações, mas houve também a CPI dos corredores de ônibus, a CPI do transporte coletivo, iniciativa aí de vereador novato, né, que foi
do Jean Dornelas, né? Quer dizer, isso é positivo. A Câmara tem que estar abrindo CPI sempre. Ô Rogério, e hoje foi instalada oficialmente, ela foi instalada ontem na Câmara, mas hoje na tarde desta quarta-feira foi definido aí os integrantes da próxima CPI na Câmara, que vai investigar aí a questão de depósito irregular de lixo na cidade, né? E o serviço de tapa-buraco. Eu participei agora há pouco lá, até estava comigo o repórter Vinícius Marques, e ficou assim, da seguinte forma, deliberado a composição dessa CPI. O vereador Renato Pulpo vai ser o presidente, o vereador Jean Dornelas vai ser o relator dessa CPI, e o Jorge Menezes foi sorteado como membro. O Jorge, no caso do Jorge, ele não estava presente lá durante o sorteio. Ele pode até, se quiser, abrir mão. Aí, neste caso, o suplente que foi sorteado foi o vereador Marco Rilo, quem sugeriu a abertura dessa CPI. É muito provável que isso deve acontecer. O Jorge Menezes aí ceder espaço para o Marco Rilo. Nada mais justo, né? Uma vez que foi ele que propôs a fiscalização, a investigação. Porque as novas regras agora de sorteio, assim, todos os vereadores têm até 48 horas para subscrever o requerimento da instalação da CPI. Então, 16 vereadores tinham assinado o requerimento. Por exemplo, o Anderson Branco tinha sido sorteado para ser relator dessa CPI. Só que não sei qual o motivo, ele abdicou de fazer parte dessa investigação. Vai lá entender, né? Vereador que tem também essa prerrogativa, abrir mão publicamente de um posto que é extremamente importante e que cumpre o papel principal do parlamentar, que é fiscalizar o legislativo. É nessas questões assim que eu falo. Por que o vereador abre mão, né? Eu fico com uma pulguinha atrás da orelha nessa questão também. E aí, desculpe, e aí abriu espaço para outros vereadores aí que querem apurar o que está acontecendo aí de alguma irregularidade no governo, né? Bom, Rodrigo, houve CPI, houve disputas internas ali entre vereadores de um grupo e de outro, mas com certeza o tema que mais mobilizou a Câmara, que mais provocou polêmica na Câmara nesse ano, foi o projeto Escola Sem Partido, né? A coisa foi quente, né? E não acabou ainda. Não acabou ainda essa história. O Jean Dornelas, ele recebeu do Movimento Brasil Livre a missão de propor esse projeto na casa. E o que o Jean Dornelas quer, e os vereadores mais jovens, os novos vereadores querem, neste momento, aí, principalmente nesse primeiro ano, é holofote. E ele conseguiu esse holofote. Para ele, se o projeto foi aprovado na Câmara, mas se fosse rejeitado também, ele já se disse satisfeito, porque ele conseguiu o espaço que ele queria. Aí o prefeito Edinho Araújo veio e vetou esse projeto. O veto vai ser analisado só no próximo ano, ou seja, em ano de eleição, onde muitos parlamentares vão disputar provavelmente uma cadeira na Assembleia Legislativa, o próprio Jean Dornelas pode ser candidato pelo PRB, ganha aí mais alguns minutos aí de fama, né? Ou seja, teremos mais polêmica à vista aí, né? Provavelmente os vereadores vão derrubar o veto do prefeito e caberá ao Edinho Araújo, por intermédio da Procuradoria-Geral do município, recorrer junto à Procuradoria-Geral, ao Tribunal de Justiça, para derrubar novamente essa lei. Bom, os vereadores já estão em recesso, né, Rodrigo? A partir de hoje. A partir de hoje. A partir de amanhã, a Câmara de Rio Preto vai fechar, literalmente, não é isso? Sim. E vai reabrir só dia 2 de janeiro. Não, acredito que amanhã é dia 21, dia 22, parece que é ponto facultativo. E aí eles vão ficar 10 dias... Alguns vereadores já estão viajando, como é o caso do Jorge Menezes, que falou, olha, a partir de agora eu desligo o meu celular e só deve voltar aí no próximo ano. E provavelmente um tema que vai pautar a discussão política na Câmara no próximo ano vai ser briga por secretarias, né? Tem muito vereador que
do G9, que passou a apoiar o governo e que agora quer espaço em secretarias municipais. O apoio ao prefeito Edinho Araújo, ele não é de graça. Os vereadores querem uma contrapartida, geralmente ou eles mesmos querem ocupar espaço na secretaria, ou eles querem espaço para indicar os famosos apadrinhados, né, os cargos em comissão. Caberá ao prefeito aí ter jogo de cintura para não ceder esses espaços e ao mesmo tempo conseguir a manutenção desse apoio na Câmara. Porque nós temos vários projetos importantes a partir do ano que vem aí. Com certeza o Edinho não vai querer abrir mão ou então ter a sua governabilidade ameaçada de alguma forma, né? Fora isso, Rodrigo, mais algum assunto em pauta? O prefeito, nesse momento, está fazendo prestação de contas de um ano aí de mandato. Amanhã a gente vai trazer detalhes na edição impressa, não é isso? E o que mais, Rodrigo? Então, nessa prestação de contas que o prefeito vai estar apresentando, todos os secretários estão lá reunidos. O que a gente sabe, por exemplo, que a Secretaria de Serviços Gerais, Rogério, ela tapou cerca de 50 mil buracos este ano em Rio Preto. Você acha que o problema hoje está menor, melhorou em relação à situação que estava no final do ano passado, Rodrigo, em relação aos buracos nas ruas, ao asfalto? O problema, Rogério, depende até dos locais onde a gente sabe que o prefeito Edinho Araújo, reconhecidamente, ele é um maquiador de ruas, né? Os próprios adversários consideram que melhorou a visibilidade das ruas, a sinalização das ruas. O prefeito cuida disso e ele zela por isso, né? Porque não resta dúvida que um fator que foi muito importante para a derrota do governo passado, por meio de seu candidato Orlando Bolsonaro, falta de manutenção. Era o estado das ruas, né? Era uma buraqueira, né, Rodrigo? Sim. E aí o que entra, Rogério? A gente percebe que neste ano faltou muito dinheiro. A prefeitura está com um problema, não só a prefeitura de Rio Preto, como todas as outras as prefeituras. Imagina só você as pequenas prefeituras que dependem só do fundo de participação do município, o FPM, que é feito pelo governo federal. E a situação é crítica. A prefeitura de Rio Preto, para conseguir investir, está pedindo dinheiro no banco. Agora mesmo, a gente deu na coluna hoje, que o secretário de Fazenda, que cuida dessas tratativas, né, recebeu da Caixa a informação que o dinheiro, 203 milhões de reais, que Edinho vai usar para reformar prédio, pavimentar rua, talvez seja liberado até dia 31 agora. Vamos ver se sai mesmo esse dinheiro, né? Bom, é isso, gente. Quarta-feira a gente está de volta. Até lá, um Feliz Natal, de muita diversão, de muita paz e confraternização entre vocês. Rodrigo, valeu. Obrigado a todos os internautas, obrigado a você, Rogério, a equipe aí, o Marcão que também acompanha a gente. E um Feliz Natal para todo mundo. Obrigado a todos os internautas, obrigado a você, Rogério, a equipe aí, o Marcão que também acompanha a gente. E um Feliz Natal para todo mundo.